Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar as atividades, dando aula de história, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o início do comércio, tá certo? Ó, nossa atividade de hoje tá aqui, ó. O início do comércio, a origem do comércio e as primeiras trocas comerciais, certo? Aí nós vamos estar lendo, e fazendo as atividades da página 42 até a página 45, ok? Então vamos para lá. Vou estar aqui colocando a página aqui bem grande aqui para que a gente possa estar lendo com facilidade, certo? O início do comércio. Origens da agricultura e da criação de animais. Foi a partir de 8.000 antes de Cristo, né? Então, desde antigamente as pessoas trocavam mercadorias, né? Aí aqui, ó, nós estamos vendo aqui um mapa, tá? Ó, vamos estar vendo a legenda? Ó, a legenda aqui, ó, a especialização do trabalho. O desenvolvimento da agricultura possibilitou aos trabalhadores desenvolver uma atividade especializada, por exemplo, artesãos que fabricavam tecidos, objetos de cerâmicas e cestos, certo? Só um instantinho, gente. Esqueci aqui. Eu vou estar compartilhando aqui o documento para vocês poderem acompanhar. Só um minutinho, vou compartilhar, ó, a tela inteira, tá certo? Só um minuto. Ok. Só um minuto. Vou compartilhar a tela toda para vocês irem acompanhando, tá certo, gente? Tinha esquecido aqui de compartilhar a tela, mas agora vai dar certo. Só um minutinho. Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu só diminuir aqui. Que aqui a gente vai se vendo aqui. Se entrar alguém, eu já sei, que tá pedindo para entrar. E aí eu deixo a pessoa entrar, né? Eu vou precisar dessas. Vou colocar aqui maior um pouquinho essa tela, a gente poder ver. Quem tiver online depois me dá um retorno se está conseguindo visualizar aqui o texto que eu estou colocando aqui do lado, tá, gente? Só um instantinho. Só um instantinho. Vou estar colocando, diminuindo a tela aqui para ficar a maior parte da tela. Ok. Quem está online aí, se puder me dar um retorno, está conseguindo escutar e ver as imagens? Está conseguindo aí, o Pietro? Quem puder dar um oi aí dizendo se está conseguindo visualizar.
Oi. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a, a visualização só da atividade para ficar maior para vocês verem. Só um minutinho, tá? Pronto. Ok, gente? Então, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Beleza? isso. Vamos falar um pouquinho sobre o início do comércio. Como é que começou? As pessoas começaram a vender, comprar. Como é que isso acontecia? Porque naquela época teve momentos da história que não tinha dinheiro. Depois é que o dinheiro apareceu, né? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Beleza. Aham. Então vamos lá. Ó, o início do comércio. Aí tem um mapa aqui, quem tiver o livro de história pode abrir na página 42, tá? Aí aqui está mostrando, ó, a divisão, né, do continente americano, que a gente está estudando também em geografia, né? Então, ó, América do Norte, América Central e América do Sul, que é aqui onde é o Brasil, tá certo? Aqui embaixo. E já nessa época, 8.000 antes de Cristo, tá? Tá aqui, ó. Origem da agricultura e da criação de animais foi 8.000 antes de Cristo. AC significa antes de Cristo, certo? Então, ó, nessas regiões aqui, as pessoas já cultivavam pecuária, né, que é a criação de animais, agricultura, que é o plantio, né, a colheita, a semeadura e a colheita dos produtos agrícolas, tá certo? Então vamos lá. Página 43 agora. Na página 43, ó, quem tiver com livro de geografia já vai anotando aí as respostas, né, tirando dúvida, ok? Então vamos lá. Aqui nesse mapa da página 43, ele está mostrando aqui, ó, comunidades fluviais. São os primeiros grandes grupos familiares, ocupavam geralmente as proximidades de um rio, tá? O que garantia a água para regar os campos e abastecer a população e o gado. Então, lembrando aí, gente, a agricultura é o plantio no solo, né? De frutas, de legumes. Pecuária é criação de animais, né? E extrativismo é quando a gente tira da floresta alguma coisa para o nosso sustento, tá certo? Então aqui no caso, ó, essas pessoas elas ficavam de forma estratégica perto dos rios. Por quê? Porque nos rios tinha o quê? Tinha a água para os animais, água para plantar, para regar as plantas, tá? E aí foram se formando, ó, aldeias, né? O desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a fixarem próximo essas plantações, né? No local, com o tempo, tornaram-se aldeias, né? Por exemplo, aí Santa Cruz. Santa Cruz, a gente sabe que antigamente tinha um porto aí em Santa Cruz, né? Então, tinha barco pesqueiros, até hoje ainda tem, né? Pessoas que vivem da pesca. Então, elas vão se colocando estrategicamente em locais que têm água, em locais que têm condições, né, de sustentabilidade, né? Aí aqui, ó, o sedentarismo, a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas levou os grupos humanos a viver mais tempo em um mesmo lugar. Ao se fixarem, trocaram aos poucos o nomadismo pelo modo de vida sedentário, ok? No caso aí, é aquela pessoa que, normalmente, a pessoa ficava se mudando de um lugar para o outro. Já o sedentário não, ele fica fixo no local ali, tá certo? Até aqueles recursos esvaírem, eles vão para outro lugar. Mas ó, o aumento demográfico, que é o aumento de população, né? A durabilidade dos grãos permitiu o armazenamento dos alimentos por longos períodos,
Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se mais diversificada. O resultado foi um grande aumento populacional. Então o que acontece? Todo mundo até sabe de uma história bíblica, né? José do Egito, que quando houve uma grande fome no Egito, né? Deus deu ele lá a revelação para ele entender aquela visão, né? Que o faraó estava tendo. E aí ele fala, ó, vamos guardar, porque vai ter 7 anos de fartura e depois vai vir 7 anos de seca, 7 anos de fome. E aí o faraó foi, né? A história bíblica conta que o faraó foi e deu poderes para José. Ele passou a ser, depois do faraó, a primeira pessoa do Egito, né? Como se fosse o príncipe do Egito. E aí ele mandou, né, guardar os grãos, os alimentos, tudinho. Naquela época não tinha geladeira. Como é que eles conservavam a carne? Né? Você já se imaginou sem geladeira em casa? Eles passavam sal na carne, né? Alguns passavam pimenta também. Ajuda a conservar. Sabia disso? Não. Pois é, naquela época não tinha. Naquela época não tinha geladeira. Você imagina se você ficar sem geladeira, como que vai ser? Então, Já fazia eles, na hora? não tinha esse negócio de iogurte, água gelada, nada disso. A carne era conservada na banha, né? Até hoje minha mãe faz isso. Minha mãe, quando ela cria porco, cria animais, algumas vezes ela coloca na banha do porco, torresmo, né? E aí a carne é conservada na banha, fora da geladeira, né? Mas antigamente eles ainda passavam sal na carne, deixava secar com sal, ficava tipo uma carne seca, salgada. E aí a carne não estragava. Ou eles passavam pimenta na carne, né? Pimenta. E aí a carne também conservava, tá? Então vamos lá. Olha aqui. O comércio neolítico europeu, 7.000 a 3.000 a.C. A maior parte da produção neolítica. É tanto? Oi? Tanto? Ah, não, essa parte não tem para vocês não. Eu que estou falando aqui, tá? A maior parte da produção desse período de 7.000 a 3.000, né, foi utilizada por famílias ou grupos, aldeias, né? Elas foram se fixando, foram formando aldeia. Por isso que aí tem Santa Cruz. As pessoas vão ficando tudo junto, porque um vai ajudando o outro, ok? Agora vamos para as primeiras trocas comerciais. A origem do comércio. Agora que vai ser legal, ó. Vamos entender como que as pessoas faziam. Ó. Opa, deixa eu aumentar aqui. Tá dando para ver aí, Pedro? Página 44. 44, ó. A origem do comércio. Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shoppings ou até mesmo utilizar loja virtual. Quem já comprou aí pela internet? Você já comprou, Pedro? Mercado Livre, alguma coisa assim? Seu pai, sua mãe já conseguiu comprar alguma coisa? Não, nós só comprar iFood. Já conseguiu, né? Então, tem muita gente que consegue comprar, né, pela internet mesmo. Já vi uma colega minha dizendo que comprou uma geladeira pela internet, né, comprou fogão. Então, hoje em dia, né, se você tiver um cartão de crédito, você não precisa de sair mais para comprar. Você pode comprar pela internet. Hoje tem sites como Mercado Livre e grandes empresas como Extrabom, né? São lojas americanas, são lojas grandes que são sites seguros que você pode comprar, certo? Agora, eu comprei uma vez um celular para o meu filho na China que demorou quase 4 meses para chegar, né? Eu fiquei achando que eu nunca ia receber. Mas qual? comprei um celular lá na China. Mas foi de. É um iPhone?
Não, foi um celularzinho barato, custava uns R$ 300 o celular. Tá Mas era um bom. celular bom. Na época era um celular bom. Então assim, mas Eu, você corre o risco que quando você compra num local que não tem uma certa segurança. Segurança, né? Hoje você compra no Mercado Livre, você tem segurança. O Mercado Livre, ele garante a sua compra. Se você não receber, ele te devolve o dinheiro, né? As grandes lojas, como Loja Americana, Extra Bom, Casa Bahia, também são lojas seguras, né? ah, eu comprei um iPhone C, né? Numa loja lá de Salvador. Tipo assim, tava quase pifando meu celular. Aí minha mãe, tipo assim, foi lá, não sei. Isso. Hoje a internet facilita muito, mas vamos lá para o nosso texto. Então, para pagar por um produto, podemos usar dinheiro, cheque ou cartão, certo? A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo, tá? Aqui, ó, tem uma imagem aqui de um peão utilizado para moer alimentos, né? Neolítico, né? É a época da pedra aqui, ó. Então eles moíam, não é igual a gente que já compra o produto moído, né? O fubá, já pega o milho lá e já moído, né? Com fubá. Não, lá eles tinham que ficar batendo com pedra para moer. Mas olha aqui, a maneira como as trocas comerciais eram feitas passou por muitas mudanças. Vamos ver. Há mais de 6.000 anos, né? Os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam agricultura de subsistência. Quer dizer, agricultura para consumo próprio, tá? Para a sobrevivência deles. E cultivava apenas os alimentos necessários para o seu sustento. Eles não faziam, eles não cultivavam para vender, era só para a família deles. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, tá? Produzindo alimento, lã, couro, tá? Então a pecuária, a criação de animais. Então, há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento, né? Então, vamos lá. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimento que o necessário. Então, sobrou. Se sobrou alimento, o que eles faziam? Começaram a trocar. Então, olha só, desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Então vamos supor, o Pietro, vamos supor que ele cria peixe e eu crio cabrito. Aí o Pietro tem tanto peixe que ele, né, vai falar, o professor, eu tenho aqui, ó, 10 quilos de peixe, quer trocar por um cabrito? Aí eu tenho muito cabrito, eu vou e troco o meu cabrito pelo peixe dele. Então era assim que era feito, né? As pessoas não tinham dinheiro, mas o que elas tinham, elas trocavam por coisas que elas não tinham, meu entendeu? irmão cria tubarão. Hã? Meu irmão cria tubarão lá longe. Seu irmão cria camarão? Tubarão. Tubarão? É mesmo? Que legal. Olha Ele só. mora aqui em Santa Cruz. E ele cria onde, tubarão? Ele cria, tipo assim, ele tem várias lojas aí. É. Santa Cruz, Nova Então, então a pessoa criava para trocar, porque naquela época não tinha dinheiro, Pedro. Então aqui, ó, eles trocavam. Você tinha fruta, você trocava com a pessoa que tinha pele de animal. Você tinha milho, trocava com a pessoa que tinha peixe, tá? Aquilo que você tinha abundância, que você não ia comer tudo, você trocava com alguém, tá? Do escambo ao surgimento da moeda. Escambo é essa troca, tá? Quando o homem se fixou à terra, isso não tem aí no seu texto, eu que estou lendo aqui, tá? Quando o homem se fixou à terra, passou a permutar. Permutar é troca. O excedente, aquilo que ele tinha, que não ia precisar de comer, né? Fazendo com que surgissem as primeiras manifestações do comércio.
consistindo na troca de mercadorias sem equivalência de valor. E nessa troca, alguma mercadoria passaram a ser mais procuradas que outras. Então, essa mercadoria passou a ser mais valorizada, tá? Como? Como se fosse uma moeda. O sal, o gado, o pau, né, a árvore pau-brasil, o açúcar. Ele chamava a árvore que tinha aqui, que tem no Brasil, de pau-brasil, porque é uma madeira muito boa, então era muito valiosa, né, para fazer Vai mesas, para o Brasil não é, nem uma aldeia. Aldeia. pode até ter uma aldeia pau-brasil, mas É, tem. o nome da árvore chama pau-brasil. Ele era muito valioso. As pessoas todas queriam essa madeira, até hoje, né? Querem cortar lá a madeira da Amazônia de forma ilegal, né? Então por isso que a fiscalização tem que estar em cima. Então, ó, açúcar, cacau, o chocolate quando foi descoberto, né? O chocolate quando foi descoberto, né? Foi muito valorizado, né? O tabaco, né? Que é o cigarro, as pessoas usavam, né? E o tecido feito do algodão, tá certo? Então, com o descobrimento do metal, aí o homem passou a utilizá-lo na confecção de utensílios, tá? Então, as pessoas foram, vamos dizer assim, progredindo, né? Aí vamos ver, trocas diretas. Vamos agora para a página 45, tá? Então vamos lá. Trocas diretas. Tá conseguindo ver aí, Pedro? Então pega o seu livro lá, ó, que já tem aqui algumas respostas do livro, tá? Quem quiser esse vídeo eu vou deixar gravado. Se não der para copiar tudo na hora, depois você vai lá, dá pausa no vídeo e copia, tá? Vamos tirar aqui as dúvidas, né? Lembrando que essas atividades eu estou corrigindo, então já era para vocês terem feito, tá certo? Poxa, já tô tirando é brinde. Oi? Já tô tirando é brinde. Então vamos lá. Ó, trocas diretas. Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais de que era capaz de consumir podia trocá-los antes que estragasse, né, com outro grupo que tinha animais, por exemplo. Então as próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem havia diferença de valor entre elas. Então vamos lá. Número 1. Se puder anotar aí, ô Pedro, você vai anotando, tá? Eu vou aumentar aqui, peraí. Eu prefiro tirar brinde. Mas depois já. Tá. Então vamos lá, ó. Explique o que é agricultura de subsistência. Porque veja bem, agricultura é o preparo, a semeadura, o cultivo e a colheita, né, do que foi plantado no solo. Mas o que é agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência, gente, é um tipo de cultivo agrícola destinado somente para garantir a sobrevivência alimentar daquela família, daquele grupo. Produzindo, eles tinham preocupação de produzir só para eles poderem comer, certo? Só para eles sobreviver, tá? Então essa era a agricultura de subsistência. Eles não faziam, vou plantar aqui uma tonelada de milho, não, para vender. Não, eles não faziam. Eles plantavam mais ou menos de acordo com o que dava para alimentar a família. Isso chama-se agricultura de subsistência. Ok? Entendido aí? 2. Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? Era feito, por exemplo, às vezes eles começavam a plantar, não calculava direito e sobrava muita coisa. E eles, se não fosse vender, ia estragar. Então, as primeiras trocas comerciais começou com isso, com essa sobra de produção deles, que é excedente, né? Então, aquilo que produzia, além do que eles precisavam para comer, que sobrava, eles usavam para trocar com outras famílias que tinham outros tipos de plantação,
outros tipos de pecuária, né, de gado ou de criação de peixe. Então eles faziam as trocas. Ó, eu tenho aqui um saco de milho, né, de 100 quilos. Você troca aí em 2 vacas? Aí ia lá e trocava, porque estava sobrando. Ele tinha muito milho. O outro tinha muita vaca. Então ele precisava de milho, o outro precisava de carne. Então eles trocavam. Assim começou as primeiras trocas, com o excedente, com aquilo que ele tinha sobrando, ele trocava para não estragar. Entendido aí? Certo? Certo aí, Pedro? Entendido, Pedro? Ok. Ok, então assim surgiu as primeiras trocas. Agora vamos para número 3. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Olha só. As trocas de produtos começaram apenas há 200 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Olha lá. Se você ir lá no texto, ó, vai dizer aqui, ó. Aqui, ó. A origem do comércio. Ó, há mais de 6.000 anos, né, eles começaram a fazer essas trocas. Há 8.000 anos atrás, antes de Cristo, tá aqui, ó. Vamos lá para a primeira página, ó. Origem da agricultura e da criação, 8.000 antes de Cristo. Então, nesse período já começavam a sobrar coisas e pensar, se eu tenho muito, eu vou trocar, certo? Vamos voltar lá para a atividade. Subi lá só para mostrar a data. Então vamos voltar lá para o falso e verdadeiro, ó. Tá aqui. Então, as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos? Não, né, gente? Ó, se você ver, atividade 3 aqui, ó. Só está... Ô, Pro, pode fechar a câmera? Não, pode deixar, que depois eu vou tirar um print. Ah, se quiser fechar a sua câmera um pouquinho, pode, não tem problema. Você só acompanha com a voz, então, tá? Tá. Mas assiste o vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá pro 3. Leia as afirmações a seguir e escreva V ou F. Então, as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos? Não. Foi há 8.000 anos atrás já começaram essas trocas, tá? O desenvolvimento, há 6.000 anos atrás, né, gente? Há 8.000 eles começaram a produzir, né, a agricultura para subsistência. Há 6.000 anos atrás eles começaram a fazer essas trocas, né? Ué, mas lá no Faraó não tem ouro? Tem o quê? Ouro, diamante, ferro. Sim. Tem Então também. porque ele não vendia o produto e ganhasse. Não, naquela época, o faraó, né, eles trocavam alimentos também, certo? Sendo que o faraó, o povo do Egito, eles foram um povo muito à frente das outras populações, tá? O Egito, eles já dominavam a matemática, eles, vamos supor, tinha a própria moeda com a cara lá do... Pro, o Egito não sabe matemática. Sim, foi no Egito que criou a matemática. Eles foram os Tá, primeiros a inventarem os cálculos matemáticos, tá? Cara, Os egípcios, eles são super inteligentes. Você vê que naquela época eles criaram aquelas pirâmides que até hoje não, ali ninguém foi sabe. alienígena, né? Não, foi os egípcios criaram as pirâmides do Egito. Depois você pesquisa lá. Mas vamos aqui pro falso e verdadeiro. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre grupos? Sim. Eles começaram a fazer agricultura de subsistência, mas só que começou a sobrar. E aí eles falaram, bom, o que eu faço com essa que está sobrando? Vou trocar com outra coisa que eu não tenho, porque senão vai estragar. Então é verdadeiro, tá? Agora as trocas dos produtos começaram apenas há 200 anos? Falso. Isso é falso.
Há 6 mil anos as trocas comerciais eram feitas de maneira direta, verdadeiro. Então eles começaram, as famílias que tinham, eu tenho sobrando aqui milho, eu vou trocar com aquela família ali que tem mais cabrito, então vou trocar lá carne por milho. Então começaram, há 6 mil anos atrás, começaram essas trocas, verdadeiro, tá? Caraca! A economia da subsistência, que é economia de subsistência, é agricultura para fazer só para comer. Eles não tinham vontade de produzir para vender, tá? Então olha só, a economia de subsistência tem por objetivo a venda de grande quantidade de produtos? Falso. Por quê? Economia de subsistência ou agricultura de subsistência é só para fazer aquilo que eu preciso para comer. Por exemplo, os índios. Os índios, eles são assim. Eles pegam da mata ou eles cultivam, né? Eu não sei hoje como é que tá, mas a maioria, antigamente, os índios, eles só faziam o necessário para alimentar a aldeia. Eles não tinham aquela ideia de fazer para produzir, para vender para fora. Não é isso, Pedro? Mas alguns juruá vêm aqui para nós comprar, não sei porquê. Então, antigamente, os índios iam lá na floresta, caçavam para comer. Eles matavam tudo? Não, eles matavam só o que precisava de comer. Eles iam plantar, eles plantavam o que precisava para comer. Eles não plantavam pensando, vou plantar aqui para sobrar bastante para vender para outra aldeia. Não, eles não faziam isso. A não ser que aquele alimento pudesse guardar sem estragar. Mas a maioria, essa palavra economia de subsistência, né, essa frase, ou agricultura de subsistência, o objetivo era cultivar somente para sobrevivência, não era para vender. Então aqui é falso. Tá? As trocas de produtos aumentaram a diversidade da alimentação das famílias? Sim. Porque, por exemplo, se eu moro num lugar que eu não planto, igual, porque, por exemplo, igual o Pedro falou, que o irmão dele cria tubarão. Eu não crio. Mas vamos supor que eu criasse aqui, que eu tivesse aqui uma plantação de feijão. Mas eu tô querendo comer carne de tubarão. Então eu pegava lá uma saca de feijão e ia lá trocar com o irmão do Pedro por uma carne de tubarão, né? Então era assim que eram feitas essas trocas, e isso ia fazer o quê? Aumentar a diversidade de alimentação. Porque nem todo mundo cria tudo, né? Eu gosto mais do olho de tubarão. Pois é, então a gente chama essa troca aí, né, como uma forma de aumentar a quantidade de alimentação dentro da nossa família, tá bom? Ele não vende, ele troca por peixe para alimentar os tubarões. Entendi. Então, ó, é até a página 45 mesmo, tá, gente? Tá? Então aqui, ó, se eu perguntar para você, Pedro, o que é agricultura de subsistência, você sabe me dizer? Não. É agricultura que é... É de plantar? Fala aí, o que é agricultura de subsistência? Coisa para plantar, essas coisas? Ou economia de subsistência? Não sei. É uma agricultura que é feita só para, por exemplo, o Pedro vai plantar feijão. Ele vai plantar o suficiente para alimentar ele e a família dele. Ele não está pensando em plantar para vender. Então, agricultura de subsistência é você plantar só aquilo que você quer comer, para a sobrevivência da sua família. Então, o que é agricultura de subsistência, Pedro? Fala aí. O milho. Não, mas o que é agricultura de subsistência? É você plantar só aquilo que você precisa para comer. Entendeu? O coco. Então, mas a resposta é essa, é você plantar, cultivar
aquilo que você precisa para comer. Você não está plantando pensando em vender. É só para comer. Você está plantando só para você alimentar a sua família. Por exemplo, quantas pessoas moram na sua casa? 3. 3. Então, o Pietro vai fazer uma agricultura de subsistência. O que ele vai fazer? Ele vai plantar feijão. Aí ele vai plantar só o suficiente que vai dar para alimentar a família dele. Ele não está pensando em plantar feijão para vender para fora. Então, economia de subsistência ou agricultura de subsistência é você cultivar só aquilo que você precisa para sobreviver. Entendeu? Uhum. Entendeu, Pedro? Uhum. Então fala para Ok. mim aí. Vamos ver se você entendeu mesmo. O que é agricultura de subsistência? Para alimentar minha família? Fala mais alto para te escutar. Alimentar minha família para plantar algumas coisas para alimentar Isso, é minha você família. cultivar, exatamente. Cultivar alguma coisa que vai alimentar só a sua família. Você É, não não tá, acredito. você não tá pensando em vender. É só para abastecer sua família. Isso chama-se Verdade. agricultura de subsistência. Quando você vai plantar algo, você vai cultivar, mas com objetivo só para alimentar a sua família, não é para vender. Certo? Certo. Beleza, então. Então, ó, matemática aqui por hoje. Você tem alguma dúvida sobre o que é agricultura de subsistência? Né? Então, o que aconteceu? Aqui o dinheiro ainda não tinha chegado, tá? Começou o comércio, as pessoas começaram a trocar, tá bom? Comércio, ok? Você pode ver que as pessoas começaram a plantar, a cultivar, a criar animais, e aí elas começaram, poxa, eu não tenho fruta, eu vou trocar com aquela família ali. Por exemplo, aí na aldeia, é, todos eles, o que eles fazem para sobreviver? Eles plantam, eles caçam. Como é que faz aí, o Pedro? Compra. Compra. Mas eles Ó, ó, ó. aí na aldeia planta alguma coisa? Minha avó. Ela é muito boa. Ó, ela tem, ó. Ela Pedro, planta beterraba, na aldeia aí de abacate. vocês plantam alguma coisa? Vocês Sim, costumam plantar alguma coisa na aldeia? sim. O quê? Beterraba, cebolinha. Vocês fazem uma horta lá, né? Então, Azeite, uma essas vez eu coisas. fui numa palestra aí do cacique e ele falou que a avó dele viveu muitos anos, viveu mais de 100 anos. E ele falou que ela só comia coisa da terra. Então ela só comia, vamos supor, mandioca, banana, né? Ela evitava de comer sal, açúcar, né? Que dependendo dessa quantidade de sal, açúcar que você come, você pode fazer mal, né? Pra saúde. Eu amo açúcar. Sal e açúcar faz mal. Ah, sal E a não. avó do cacique, ele falou na palestra pra gente que a avó dele viveu mais de 100 anos por isso, porque ela não comia. Aí eu perguntei, como é que ela temperava os alimentos? Aí ele falou pra mim que ela passava cinza. A cinza, ela contém um pouco de sal, né? Ela tempera os alimentos. Ela botava temperos, né? Tempero seco, sem ser sal e açúcar. E aí ele falou que É peru? ele acha que por isso ela viveu mais de 100 anos, a avó dele, né? Não, Então, sorte, é sorte. é. Então, se sua mãe aí, sei lá, sua avó planta beterraba e tal. Mas ela planta para vender ou ela planta para comer? Comer. Hã? Comer. Para comer. Então, essa plantação aí de beterraba que a sua avó tem é uma plantação, é uma agricultura de subsistência, que é só para o consumo dela, não é para vender. Entendeu? Ai, Então é que é isso é que é
agricultura de subsistência, quando a gente, né, planta só para a gente comer, não é para vender, tá certo? Agora nós vamos para matemática. Vamos lá para matemática. É no caderno ou no livro? Ó, é na apostila. Eu vou abrir aqui a apostila para você. Deixa eu ver aqui. Não é, é no caderno. O que é para fazer? Nada não. Ah, quem pegou, você já pegou a Xerox lá na escola? Uau. Você conseguiu pegar, Pedro? Aí você tem que falar com a minha mãe. Você conseguiu pegar a Xerox lá na escola? Eu não sei. Não? Acho que não. É. Pera aí, só um instantinho que o tio deu uma travada aqui. Eu vou melhorar aqui minha câmera. Só um minuto. Pera aí. Você tá vendo minha mão mexer? Não. Não, né? Então pera aí, que eu vou ligar a Dessa. câmera aqui novamente. Pera aí, só um minutinho. Nossa, que engraçado. Só um minuto. Só um minutinho. É a pastilha, né, que eu tenho que pegar? É, aquela apostila Posso falar pra minha mãe? de quê? Da pastilha? Então, você tem que pegar a apostila, né? Tá? É a mochila? Não, a apostila que vocês pegam na escola, aquela impressão. Tá Ah, lembrado? calma aí. Calma aí, deixa eu falar pra mim. Ela não pegou, não.